Boa noite. É sempre com alegria que retornamos à Uniluz, nossa casa co-irmã, que nos recebe e acolhe sempre com muito carinho. Trazemos o abraço fraterno de nossa casa, o Jefa, o Grupo Espírita Francisco de Assis, aqui de Piedade. Bom, nós vamos tratar, então, sobre a hora vazia. A imagem já suscita algo aonde demonstra a hora vazia. A hora vazia encaminha o nosso pensamento para a ociosidade. A ociosidade no momento em que cruzamos os braços e não nos disponibilizamos a nenhuma ação, mesmo que ela seja necessária e importante, que ela se faça necessária à nossa frente, mas nós estamos ali, ociosos, sem tomar nenhuma providência, sem termos nenhuma ação. A ociosidade, na noite de hoje, está representada pela falta de atitude, pela falta de ação, pela negação de querer fazer algo e não demonstrar boa vontade nem interesse, na negligência realmente. Aí eu trouxe algum material para nós navegarmos por ele. Posso tirar daqui, Silvinha? Vamos lá. Nós sabemos, através da formação que temos, que trazemos pelo cristianismo, que apresenta para nós os 7 pecados capitais. Todos nós conhecemos, já ouvimos falar e vamos nos deleitar na noite de hoje sobre um deles. Sendo eles a soberba, a avareza, a luxúria, a inveja, a gula, a ira e a preguiça. Olha o nosso trabalho de hoje. No caso aqui, nós sabemos através da lei do trabalho que tudo se movimenta no universo, do micro ao macro. Que tudo, toda a ação, todo movimento de ser vivo tem no seu desenvolvimento movimentos. A natureza nos dá grandes demonstrações de trabalho nos seus reinos e nós, como parte delas, também somos agentes dessa ação. Sabemos que o trabalho é tão importante que mesmo quando estivermos desencarnados, trabalharemos. E serve de motivo para a nossa evolução. Nós sabemos que os espíritos superiores fazem questão de trabalhar e têm muitas atividades. E muitas vezes nós esquecemos disso. Quando vamos iniciar uma tarefa, nem lembramos de fazer a prece inicial, pedindo autorização a Jesus, solicitando a presença desses benfeitores trabalhadores do mundo maior da vida, para que estejam conosco durante aquele período, nos ajudando e auxiliando, intuindo e amparando, a fim de que possamos ter as melhores resoluções dentro do trabalho do qual estamos efetivando. E no final dele, agradecermos dentro do horário proposto, ou determinado, a presença desses amigos benfeitores junto a nós. Nós sabemos que o trabalho é necessário, faz parte da lei, mas dentro da lei do trabalho nós também encontramos o descanso. Porque até os seres de outra dimensão, assim como trabalham, também têm seu momento de lazer. Nós sabemos que eles buscam as músicas, a arte, e existe de formas variadas ao nosso pequeno entendimento, numa dimensão muito ampliada, mas buscam também o lazer. Isso significa que para nós, que somos seres ainda inferiores, vivendo a experiência da matéria, precisamos também do trabalho, mas também temos a necessidade do lazer. Agora há pouco nossa irmã convidava, né? Vai ter um jantar de confraternização. Depois de um ano de trabalho da casa, então existia um dia, uma noite, em que os trabalhadores, ou aqueles outros que estejam aqui, possam usufruir desse momento.
Então, demonstrando para nós que o trabalho é necessário, mas que a reposição energética também é. Os nossos órgãos precisam de repouso, precisam do repouso do sono do nosso corpo físico. O espírito não, mas o corpo precisa. Então, existe um limite dentro da condição, da capacidade e das condições de cada um de nós. Todos nós fomos feitos ao trabalho. Nós temos braços, temos as mãos, as pernas, os olhos, os ouvidos, a inteligência. Todos nós estamos aptos a algum tipo de atividade. E isso é muito bom. Ainda bem que temos o que fazer. Porque se fôssemos viver unicamente da ociosidade, nós teríamos um padrão mental e intelectual muito pequeno. Então, o trabalho dignifica o homem, enobrece. Inclusive, levando para o gênero, né, masculino, a nobreza do homem está no trabalho. Dizem das nossas avós que a mulher poderia ficar sem trabalho, mas o homem, na sua nobreza, na sua dignidade, tinha que ter um trabalho, porque era uma questão de honra. Não era assim? Uma questão de honra. Então, vamos passear um pouco nesse comentário. Olha aí nosso querido e amado Garfield. Vocês lembram dele? É a pura preguiça. Eu achei ele tão simpático que eu trouxe ele para estar conosco. Não é muito fofo, né? Muito querido, mas também muito preguiçoso. Quando eu estava fazendo esse levantamento, eu ainda me lembrei daquele que dizia assim, ó vida, como que era? Ó dor, ó vida, né? Por quê? Porque a ociosidade leva a um temperamento negativista. A ociosidade abre um campo, um espaço tão grande de vazio que leva à negação, que leva aos pensamentos ruins, adere a essas ideias e corporifica em sua mente, não vai dar certo, não vou conseguir, ó dor, ó cruel, não é? Do nosso amiguinho. Bom, todos nós aqui já fizemos algum trabalho que nós guardamos em nosso coração a lembrança querida desse dia. Poxa, a gente fez um trabalho tão bom. Tu lembra aquele dia, lá aquele lugar, aquilo que nós fizemos? Foi tão bom. O trabalho bem realizado, quando existe a entrega sobre ele, existe uma satisfação. Existe um preenchimento tal que não tem festa no mundo que traga essa cobertura interna. Então, a realização de um trabalho bem feito é observado por nós, pelo próximo, pelo grupo, por uma gestão, por muitas pessoas. Aliás, todos nós conseguimos identificar quando uma pessoa ela é muito responsável no trabalho. A gente entrega o trabalho e diz, olha, pode deixar com fulano que vai ficar bom. Aquela pessoa nem sabe que vai fazer o trabalho, nem realizou ainda, mas nós já confiamos, porque a demonstração da sua personalidade, mediante a responsabilidade do efeito, junto a uma atividade muito grande, então nós já confiamos de antemão. E com outro nós diríamos assim, eita, e agora? É melhor deixarmos fulano, cicrano juntos, porque talvez não vá tão bem, né? Vai precisar de apoio, não sei, a gente fica receoso. Porque a gente sabe que não tem o ímpeto, não tem aquele incremento para a atividade com responsabilidade, no cumprimento do dever com capricho. E vejam que toda e qualquer atividade ela é vista como um trabalho útil, quando útil. Aquele que em casa lava o feijão antes de preparar, está lavando feijão, preparando, catando os grãos, né, botando de molho, é um trabalho útil, digno, está ocupado. Ocupa as tuas mãos e a tua mente. Aquele que varre a instituição, aquele que entrega as mensagens na entrada, aquele que organiza as palestras, que prepara o curso de paz, que chama para o grupo de perispírito, todos esses, por menor que possa parecer, é um trabalho digno, honrado,
tem utilidade, vai fazer bem para uma coletividade. Não é algo egoístico, é algo que amplia e beneficia. Então, o nosso amigo, né, querido Garfield, está ali, atirado, nos assistindo. Como um bom preguiçoso, né? Nós estamos trazendo aqui São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele usou o termo assídia. Assídia ou ociosidade. E ele adjetivou. Ele disse que a preguiça, ele equivale a assídia à preguiça, que a preguiça é adjetivo indesejável em qualquer caráter. Aquele que for preguiçoso no seu caráter tem uma mácula. Minha gente, isso entre 1225 a 1274. E é bem atual a colocação de São Tomás de Aquino. Eu trouxe, então, agora, para a gente divagar um pouco mais sobre essa questão do trabalho responsável, eu trago aqui uma história verídica, onde eu vou relatar para vocês, provavelmente todos já conheçam, a grande maioria, e nós vamos trabalhar esse conteúdo como um móvel para nós de desejo de trabalho e envolvimento. Nós vamos trazer aqui a história verídica de Jerônimo Mendonça Ribeiro, o gigante deitado. Vocês conhecem a história de Jerônimo Mendonça Ribeiro, o gigante deitado? Ele foi diagnosticado com artrite reumatoide. Ele viveu 32 anos em cima de uma cama, e desses 32, 20, ele passou cego. Ele nasceu em 1 de novembro de 1939. Ele foi contemporâneo nosso. Ele nasceu em Minas Gerais. Olha, eu não vou nem me arriscar a dizer o nome da cidade, porque eu tive tanta dificuldade. Eu vou tentar, não riam. Ituiutaba. Saiu? Em Minas Gerais. Pronto, ele nasceu nesse lugarejo. Ele era filho de uma família bastante pobre. O pai dele era um lavrador e a mãe era uma lavadeira de roupas. A família muito pobre, numerosa, como era comum à época. Então, Jerônimo frequentou a escola do ginásio antigo, com muita dificuldade, mediante a pobreza da família. E o tempo foi passando, e aos 16 anos ele começou a apresentar dores nos joelhos e nos tornozelos, nos pés. E começou pela dificuldade do lugar onde ele estava, e também de se chegar até um médico para um diagnóstico. Começaram a apresentar muitas dores, e ele já apresentava alguma dificuldade, mas nesse meio tempo ele conheceu a doutrina dos espíritos. E ele se apaixonou tanto pela doutrina dos espíritos que ele fundou a Campanha do Quilo Alta de Souza, aos 16 anos. Aos 18 anos, quando ele já era realmente um jovem espírita, grande trabalhador, ele tinha um sonho, como todo jovem tem. Ele sonhava ter um terno de linho branco. E ele, então, trabalhou com muita dificuldade. E ele comprou na ladeira de uma loja, em longas prestações a serem pagas, o primeiro terno de linho branco. Ele comprou, sabe para quê? Para ir ao cinema. Ele foi ao cinema Capitólio. Ele foi assistir o primeiro filme de sua vida. E ele, então, com 1,83 m, magro, com uma cabeleira vantajosa, ele foi ao cinema com seu terno branco de linho. Só quando ele chegou para a sessão, estava lotado, porque não era muito comum ter uma sessão de cinema, ainda mais o filme que eles iam assistir. O Vento Levou. 4 horas de filme, não é? Estão lembrados? Já assistiram? Assistiram em etapas, não foi? 4 horas de filme. Quando ele chegou, estava lotado o ambiente. Então, ele ficou lá no fundo, em pé, encostadinho na parede,
com seu terno de linho branco junto com alguns amigos. E ele começou a sentir algumas dores durante a sessão de cinema, mas ele não queria sair dali, porque ele não queria perder o filme e também ele estava muito bem vestido. E ele começou a sentir mais dores. Quando o filme terminou, ele estava plantado no chão. Ele não conseguia se movimentar. Os amigos, percebendo a dificuldade com que ele estava, então se aproximaram dele e carregaram Jerônimo para casa. Quando ele chegou em casa, ele foi deitado na cama, sem movimentar as pernas. E foi cortado a tesoura as pernas das calças de linho branco, porque os pés não passavam pelas calças, nem as pernas, de tamanho inchaço que estavam. Desse dia, até 3 meses, ele ficou de cama. Durante esse período que ele esteve de cama, ele continuou trabalhando como um grande ativista espírita. Ele tinha um plano. Ele queria reunir crianças para alimentar e instruir. E ele passou aquele período fazendo aquele projeto para quando ele voltasse a andar. No final de 3 meses, ele se colocou em pé, com muita dificuldade e 2 muletas. E ele foi trabalhar, com muitas dores e muito inchaço, como professor rural da localidade, dando aulas para as crianças. Mas ele não conseguiu ficar trabalhando por muito tempo, porque a seguir disso ele foi diagnosticado, então, com artrite reumatoide. Artrite reumatoide é uma doença autoimune. É uma doença onde as células não se reconhecem como defensoras do organismo e elas começam a se eliminar umas às outras. Elas, então, corrompem a cartilagem do corpo e podem, inclusive, levar a deformações físicas. As dores são enormes, muito grandes. E ele, nesse quadro, acamado, continuava a trabalhar. Vamos ver o que foi que Jerônimo fez? Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, ele então fundou o Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Ele era levado na cama para as reuniões mediúnicas, para as reuniões públicas, onde ele fazia as palestras. E, por sinal, quem conheceu Jerônimo Mendonça comenta que ele era muito bem-humorado. Ele tinha facilidade em fazer os outros rirem, porque ele falava com graça. Então, ele fez muitas palestras, já tinha a campanha do Quilo Alta de Souza, né? As reuniões públicas e as reuniões mediúnicas, e assim como os passes. Claro que os passes ele não ministrava, porque ele já estava deitado e ele só mexia a boca e os olhos, nem o pescoço ele mexia mais. Porque a artrite reumatoide já havia tomado conta de todo o corpo. Ele, nesse meio do caminho, com toda essa dificuldade, funda o programa de rádio. E foi ele, minha gente, que introduziu o nome Pinga Fogo. Foi ele que chamou Chico Xavier para responder as primeiras perguntas no programa que ele fundou. Mais tarde, a TV Tupi copia o modelo usando o nome Pinga Fogo, que se internacionalizou, chamando o nosso querido e amado Chico Xavier para responder as questões. Mas começou por Jerônimo Mendonça. Ele gravou alguns LPs, os LPs com músicas, porque Jerônimo Mendonça tinha mediunidade. Então, pela inspiração, ele compunha músicas, poemas. Ele fundou a gráfica Caibar Schutel. E nessa gráfica ele publicou alguns livros. Livros de poema, livros de histórias para as crianças, porque ele já tinha um trabalho gigante. Ele era levado o tempo todo pelos amigos para todos os lugares na cama. Os anos foram passando. 10 anos após ele estar nessa condição, ele começou a ter dores nos olhos. Era uma dor muito aguda, uma dor insuportável. Então, ele foi levado ao oftalmologista, que deu um diagnóstico muito triste para ele.
ele disse: Jerônimo, na situação em que você se encontra, nós não poderemos manter os seus olhos. Está ocorrendo um dano muito grande, com sequelas muito graves. Nós vamos ter que extirpar os seus olhos. E assim, ele viu pela última vez o grande amor da sua vida, que era sua mãe. E depois, o pôr do sol, que foi motivo de muitos poemas e muitas músicas. E ele teve primeiro a perda de um olho e depois de outra. E vocês acham que ele desistiu de trabalhar? Não. Foi um móvel de maior movimento e estímulo para o trabalho dele. Porque daí ele começou a empreender a inteligência dele, que era muito grande, no investimento das crianças. E o Lar Espírita Pouso do Amanhecer chegou a um total de 150 crianças com Jerônimo Mendonça naquele estado. Existe até hoje, minha gente. É mantido e sustentado todos esses lugares. A Gráfica Caibar Schutel, o Lar Espírita Pouso do Amanhecer e o Centro Espírita Cearejo de Jesus. Naquele lugar que eu falei o nome, lá em Minas Gerais. Então, o trabalho não parava. O homem era muito dinâmico, muita inteligência, muita predisposição, muita força de vontade, muito dinamismo. Vou contar um pedacinho para vocês de algo que eu encontrei neste livro, que é a biografia dele, O Gigante Deitado, de Jane Martins Vilela. Quando ele ainda tinha olhos, quando ele ainda enxergava, ele foi convidado a ir ao cinema. Aí o dono do cinema disse o seguinte: seu Jerônimo, quando o senhor vier ao cinema, aqueles que trouxerem o senhor na cama, porque ele só andava na cama, né? Ele só mexia os olhos, na época, ainda quando via, não pagam o ingresso. Os amigos disputavam o cinema. Todo mundo queria levar Jerônimo Mendonça ao cinema, ao futebol, ao teatro, porque aonde ele chegava com a cama, que instalava a cama no corredor, ninguém pagava o ingresso de quem levasse a cama. Então, os amigos, disputando esse momento, foram levar Jerônimo ao cinema. Naquele momento em que o filme começava, que tinha uma cama no corredor, em que apagou-se as luzes e abriu-se a imagem da tela do filme que ia ser apresentado, uma moça sai da onde estava, porque ela estava se locomovendo para ir até o toalete, e ela esbarra na cama de Jerônimo. Aí ela ficou muito braba. Eu vou ler para vocês, para não perder nenhuma palavrinha. Quando ia o cinema, lá em Ituiutaba, havia uma disputa para ver quem eu levaria, pois quem o carregasse na cama não pagava a entrada. E é óbvio que ele ainda não era cego. Numa ocasião, deixaram sua cama na entrada do corredor, que ia para os sanitários. Uma moça distraída, olhando ainda o filme, enquanto andava, não percebeu a cama. Tropeçou e caiu. Nessa hora ela explodiu. Mas não é possível. Aonde eu vou, lá está esse aleijado. Vou ao campo de futebol, o aleijado está lá. Vou a uma festa, o aleijado está lá. Esse aleijado me persegue. Aonde eu vou, esse aleijado está. Jerônimo pensou consigo. E agora? A moça está revoltada. Tenho que lhe dar uma resposta, mas não quero irritá-la mais ainda. O que dizer? Pensou e saiu com essa. Imóvel, em sua cama, ele disse: mas também, minha filha, você não para em casa, hein? Ele era espirituoso, como toda pessoa inteligente, trabalhadora é.
Vocês já observaram isso? Quem trabalha com amor e desenvoltura é bem-humorado, porque faz com amor, porque se entrega no que faz, não é pesaroso. Então é espiritualista, né? É engraçado, é bem-humorado, é inteligente. Como é bom e como é difícil é suportar o ácido daquele que faz o trabalho com má vontade. Não é assim? As pessoas se chateiam. Poxa, você já está de mau humor. Por que essa cara fechada? Por que esse ácido todo? E nosso amigo dando esse show de trabalho. Colocavam o telefone, que era um aparelho grandão, próximo a Jerônimo, e ele então fazia ligações. Ele fazia umas ligações e ele falava com as pessoas e pedia 150 cruzados, porque ele precisava comprar pães e leite para as crianças. Conta-se que um pouco antes, horas antes da desencarnação dele, ele ainda havia conseguido mais uma doação que perdurou por 2 meses até depois da desencarnação, da última ligação que ele fez. Então, alguém segurava o telefone, fazia a ligação e ele sabia pedir. Pedia em prol dos outros, não em prol dele. Ele foi levado muitas vezes para os programas de televisão para ser entrevistado. Uma das vezes, quando ele foi entrevistado, a moça curiosa, a entrevistadora, perguntou para ele: seu Jerônimo, o que é felicidade? Aí ele, móvel na cama, disse: felicidade para mim, que estou há muitos anos nessa cama, seria virar de lado. Só isso. Seria virar de lado. Nós temos um amigo que tem ela, esclerose lateral amiotrófica. Ele também só mexe os olhos, ele não fala. Ele tem uma traqueostomia, então ele não fala mais. Mas quando ele ainda falava, que nós ainda conseguíamos escutar algum ruído, o desejo dele era tomar banho sozinho. Porque precisa das mãos de outro, da boa vontade de outro, do toque do outro. Não deve ser fácil. A entrevistadora perguntou qual era o maior desejo, ele disse virar de lado. E nós podemos fazer muito mais do que isso, não é? Muito. Nós temos muitos recursos que o nosso corpo e a nossa inteligência nos favorece para que nós possamos dar um pique ativo muito alto dentro do que podemos fazer. Nós deveríamos fazer um mergulho, porque enquanto eu preparava esse trabalho, quando recebo um trabalho para falar, eu primeiro procuro ver em mim mesma, porque muitas vezes é difícil a gente ter que falar sobre um assunto em que a gente não tem a prática e não tem nem o desejo da prática ainda, a gente ainda está tropeçando. Então fica muito difícil. Eu no início ficava meio assim, não vou falar sobre isso. Hoje eu entendi que o caminho é outro. Hoje eu me coloco na posição de imperfeita que sou, que estou no caminho da perfeição e eu não tenho que falar de mim. Eu tenho que falar da doutrina. Então, quando eu falo da doutrina, eu falo para mim, para vocês, para todos nós. Cabe para todos. Aí eu procurava isso também em mim. A questão da assídia, da preguiça, da ociosidade. Porque a preguiça, ela é perigosa. Porque até quando somos trabalhadores ativos, que temos o dinamismo para o trabalho, mas quando chega no momento que é o momento do repouso, pode ser o momento da nossa queda. Porque nesse momento do repouso, em que estamos merecidamente no lazer, nós poderemos deixar a tela vazia pela não vigilância e nos perdermos pelas opções que vamos encontrar pela frente. E criarmos uma brecha de comprometimento, atraindo entidades espirituais pertinentes à pequeneza da invigilância nossa e nos comprometermos dentro do que vamos viver.
Então, a gente também precisa pensar sobre nós, né? Nesse livrinho conta em que uma vez Jerônimo estava em casa, deitado, imóvel, na caminha, e ele estava com algumas dores, e ele pediu para o sobrinho: meu sobrinho querido, vá até a farmácia e compre X, está o nome do medicamento, eu não me lembro mais. Compre tal medicamento para mim. Aí o sobrinho estava lá, atirado num sofá. Ele disse: ai, tio, agora? Daí ele disse: vai, meu filho, eu estou precisando, eu estou com muitas dores. Se eu pudesse, eu ia até a farmácia. Aí disse que o rapaz se envergonhou, ficou calado, saiu quietinho, foi, comprou o medicamento, voltou, trouxe com um copinho d'água e serviu ele. Isso é muito marcante aos nossos corações, né? Nós temos toda essa maquinaria à nossa disposição. O que nós estamos fazendo com ela? Nós vamos ter que responder pelo que não fizemos, pelo que deixamos de fazer. Porque certamente, quando estávamos no mundo espiritual, nós devemos ter feito muitos pedidos. Eu quero trabalhar no centro espírita, né? Eu quero participar do grupo, eu isso. E também na minha família, na minha vida profissional. E aí depois, quando chega aqui, é calor, né? Está quente, dá uma dor nas costas, né? Que coisa, né? Então o ar-condicionado está tão bom, eu vou ter que sair lá fora. Aí a gente se perde por conta das circunstâncias da matéria. Vamos lá. Jerônimo, ele foi levado até... Não, antes disso. Foi projetada uma cama para Jerônimo por inspiração dos amigos espirituais. Os benfeitores espirituais mandaram um cálculo do desenho de uma cama, aonde a inclinação perfeita para que ele se mantesse vivo. A inclinação para a parte do peito, o ventre baixo e a altura das pernas. Então, a cama que ele usava foi uma inspiração dos amigos espirituais para que pudessem mantê-lo vivo naquele corpo que ele estava, a fim de que ele pudesse dar continuidade ao trabalho. Vejam como são os amigos espirituais nos ajudando nas provas que talvez sejamos nós mesmos que tenhamos pedido. Então, eles mandaram um desenho e a cama foi projetada. Jerônimo foi visitar o Dr. Fritz pelo desejo de alguns amigos, porque lhe lembram das cirurgias espirituais, através de José Arigó? Levaram ele até lá. Quando chegaram lá, estava aquele povo todo, aquele monte de gente. Uma pessoa correu e avisou: avisa Zé para avisar Dr. Fritz que Jerônimo Mendonça está com uma cama lá fora. Aí o espírito alemão falou: manda trazer a cama. Aí abre espaço, abre espaço, abre espaço. Lá vem Jerônimo de cama de novo. Botaram a cama e aí, mediunizado, José Arigó, através de Dr. Fritz, disse: amigo querido, o seu problema é de 3 Cs: cama, karma e calma. Não podemos fazer nada. O seu problema é de 3 Cs. Foi aplicado um passe nele e mandado ele de volta para casa. Porque nem todos eram curados por Dr. Fritz. Nem todos. Alguns, ele dizia alguma coisa e dispensava, que foi o caso de Jerônimo Mendonça. Então, um caso dele era de ter a cama, ser um karma, né, kármico, e ter calma. Um caso de 3 Cs. Quando as dores estavam muito grandes, insuportáveis, eram feitos travesseiros de areia, com 30 quilos, que eram colocados sobre essa base. Eu até perguntei para a nossa filha, né, o que diz a fisioterapia sobre isso. Por que colocar aquele peso todo sobre essa região? E ela me disse: mamãe, cada paciente desenvolve ou revela uma forma que lhe alivia. Tem uns que dizem assim: eu quero um banho de água quente. Larga a água quente aqui. Outros diriam assim: prepara cubos de gelo.
Outros diriam, eu quero ondas tens, ondas curtas. E outros diriam, coloca um travesseiro de 30 quilos de areia sobre o meu peito. Cada um de nós, quando temos uma dor, a gente sabe, intuitivamente, não sabe? Uma maneira de suportá-la, pois então ele suportava a dor da artrite reumatoide com um travesseiro de 30 quilos de areia sobre o peito. Muito difícil. Nesse momento de solidão, porque quem passa por um momento desse, por mais que esteja no meio de todos, ele é solitário, porque só ele sabe o que passa. Só ele sabe a dor que tem, porque não é só o corpo que dói. Na hora que o corpo está doendo, a alma está latejando. Então, ele usava esse recurso para suportar trabalhando, dando prosseguimento a todas as atividades das quais eu já apresentei para vocês. Um outro caso, a mulher queixosa, eu já contei para vocês, que foi a questão do cinema, né? Jerônimo Mendonça, ele era um homem muito intuitivo, porque ele tinha uma mediunidade de intuição muito forte. E eles estavam passando por uma dificuldade grande lá com as crianças, os recursos, como hoje. Qualquer instituição séria sabe o quanto é difícil manter. Em nossa casa nós temos o Lar de Clara. Não é fácil. São 400 crianças. São 3 unidades. 2 em Piedade e 1 em Pontezinha. Cada criança tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, tem uma irmã, tem uma tia. Não é assim? Atendimento à família. Não é brincadeira a folha de pagamento. A despesa mensal não é fácil. Por isso que tem que fazer tantos eventos, como o Pasear, que foi no último domingo. Então, ele teve a intuição, vou falar com Roberto Carlos. Aí ele falou para os amigos dele, que tal se nós falássemos com Roberto Carlos? Todos nós sabemos que o rei Roberto Carlos é um homem bondoso, não é? Muitas instituições, esse bondoso homem já ajudou. Então, entraram em contato com o pessoal dele e eles disseram, olha, Jerônimo Mendonça vai ter que vir aqui no Canecão, no Rio de Janeiro, onde Roberto Carlos vai fazer um show. Daí eles disseram, mas meu Deus, a gente vai sair de Minas Gerais. A gente vai sair de Minas Gerais. Tinha uma Kombi, depois tinha uma veraneio, a Kombi estragou, veio uma veraneio. Na cama, imóvel, cego, para ir até o Canecão para falar com Roberto Carlos. Bom, os espíritos estão dizendo que o jeito é a gente ir. A gente vai. E foi lá, Jerônimo Mendonça na cama, sem se mexer, cego, para o Rio de Janeiro, para o Canecão. Chegaram lá com a cama. Não era assim? Lá foi colocado. Eu vou ler o que aconteceu. Um fato interessante ocorreu no Canecão. Quando a sua cama passava pelo corredor do Canecão, uma senhora disse à outra, Roberto, é Roberto, hein? Até os doentes deixam o hospital para virem assisti-lo. Se referindo a Jerônimo Mendonça, que lá estava. E realmente eles assistiram, ele ouviu, né, o show. E no final, Roberto Carlos, ele entregou um generoso cheque, ajudando por um bom período as crianças e todo o trabalho dentro do centro espírita em que ele dirigia. Após 32 anos de muitas dores, o nosso querido e amado gigante deitado desencarnou. Nós temos aqui uma imagem dele num dos programas de televisão. Ao meio nós temos ali o travesseiro de 30 quilos de areia sobre o peito. E mais à frente ali também ele estava conversando com alguém no centro espírita. Provavelmente uma palestra. Existem palestras dele no YouTube e também alguns poemas que é disponível com imagens, com a vozinha dele e tudo. Quando ele desencarna, porque a desencarnação dele foi sutil, não foi algo que produziu aquele espetáculo, não. Foi muito sutil.
quando observaram, Jerônimo já havia partido. Aí ele se auto-intitulou na reunião mediúnica da casa: sou o pássaro livre. E mais, ele passou a ser visto sempre, vestido com seu terno de linho branco. É lindo, não é? Gente, move as nossas entranhas, para que a gente levante da nossa acomodação, para que a gente se incomode conosco mesmo. Poxa vida, eu tenho um corpo perfeito, a razão lúcida. Eu sou independente nos movimentos e nas decisões. O que eu estou fazendo com as minhas mãos? Qual é o proceder dos meus passos? O que eu estou fazendo com a maquinaria que recebi? Aí eu trouxe aqui do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, do Espírito Joana de Ângeles. Nós estamos em casa, fazendo evangelho no lar. Foi ontem, né? Aí, lendo um textinho, olha só o que me vem. Veja como as coisas se encaminham. Aí, nesse livrinho, eu encontrei essa frase, que fui eu que li, que diz assim: luta com vontade para que a hora vazia, que é o tema da nossa palestra de hoje, não se preencha de lixo mental, tornando-te infeliz ou vulgar. Olha onde é que leva a hora vazia: a infelicidade e a vulgaridade. Aí eu trouxe aqui algumas frases. Toda ocupação útil é um trabalho. Pense em algo que seja útil. Entenda que é um trabalho. Você não está só, tem uma nuvem de testemunhas observando o seu desenvolvimento. Imprima o amor e o capricho. Faça da melhor forma possível. As horas são as mesmas, mas os minutos são outros. Hoje é quarta-feira. Ontem foi terça, né? Assim, amanhã será quinta. As horas são as mesmas, mas os históricos do preenchimento dos minutos da nossa experiência, da vivência que estamos experimentando, são únicos. Não se repetirão. E nós teremos que dar conta do que não fizemos ou do que fizemos erroneamente. Quem não trabalha, vou deixar vocês completarem. Quem não trabalha, é ou não é? É horrível ter que ficar empurrando uma pessoa, e essa pessoa, ela é ociosa, ela é preguiçosa, ela é escorada, ela é vulgar, infeliz. Não foi o que Joana disse? É muito ruim. Então, quem não trabalha, dá trabalho. Então, não sejamos nós a dar trabalho a alguém ou a alguns. E agora, que coisa mais linda. O dever cumprido traz paz à consciência. Hoje à tarde, nós estivemos no enterro do corpo de uma amiga. Ela, uma senhorinha, desencarnou ontem, e o funeral, os despojos foram enterrados hoje, do corpo. E aí, metade das pessoas presentes era do Jefa e a outra metade do Alta de Souza. Porque essa senhorinha, ela foi uma das fundadoras das Samaritanas do Alta de Souza. Então, nós vimos conversando, meu marido e eu, sobre isso. Veja como é bonito o trabalho. Porque as pessoas que estavam lá e falavam sobre aquele espírito, para aquele corpo que estava ali, se referindo ao trabalho que ela havia feito. Fundadora das Samaritanas, grande trabalho com os bebês, com crianças que hoje já são pais, que têm filhos, que estão dando encaminhamento. Que as Samaritanas não se esgotaram, ela está renovada pela juventude. Até homens, hoje em dia, se associaram às Samaritanas do Alta de Souza. Então, veja que bonito. Não é? Tem uma lembrança, tem uma história a ser relatada pelo trabalho. Então, hoje nós ouvimos a história dessa amiga contado por outros, facetas que nós até nem conhecíamos.
Então, o dever cumprido realmente traz paz à consciência. Eu encontrei esse material de Chico, que diz assim: a gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. Dizem que eu tenho feito muito, mas para mim não fiz 1/10 do que deveria ter feito. Chico Xavier. E nós? Se um homem feito esse não fez 1/10, e nós? Então, levantemos a nossa acomodação e sigamos ao trabalho. E eu encerro com uma frase de Jesus. Eu, às vezes, escuto essa frase ser dita assim: meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Mas essa não é a correta. Porque até hoje pode ter sido hoje de manhã, aí o pai não trabalhou mais de tarde, nem de noite, nem de madrugada. A forma completa de João 5,17 é: meu pai trabalha até agora. Nesse momento, meu pai está trabalhando, Jesus disse, e eu também. Então, essa frase é uma frase de encerramento para nós. Se Deus, inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, né, que o vetor da sua existência, o que move o universo é o amor, e o amor é uma ação de trabalho, e o nosso Pai trabalha até agora, nesse instante, e Jesus, que é nosso irmão também, o que esperar de nós? Nós teremos que responder sobre o corpo que recebemos, sobre a inteligência que dilatamos, sobre as nossas ações e sobre o que realizamos. Então, que estejamos firmes, fortes, confiantes, que sigamos nesse roteiro seguro que é o Evangelho de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, que deixa para nós todos os caminhos dessa escadaria da evolução, demonstrando que precisamos deixar o homem velho para trás, seguindo firme, forte e confiantes, para desvendar esse homem novo, sendo melhores, ativos, firmes, trabalhadores do bem, com os braços abertos e disponíveis a estarmos nessa charrua que é muito grande, são poucos os trabalhadores, para crescermos e evoluirmos por amor e com amor, por Jesus e com Jesus. Muita paz.